Olá, amados, chegamos à lição de quinta-feira que começa nos dizendo o quão incrível é a história de Jonas. Sabe por que ela é incrível? Porque nos mostra que a missão não salva apenas aquele para quem pregamos, mas continua salvando e salva aquele a quem prega também. O maior objeto da missão aqui no livro, nessa história, era Jonas, que se tivesse ficado em seu país, se Deus não tivesse provocado a missão, não teria entendido como é trabalhar com os diferentes, como é pregar para os diferentes e abrir mão dos seus próprios preconceitos e ampliar a sua visão que ele tinha de Deus. Mas será que isso aconteceu com Jonas? Capítulo 4 ainda do livro de Jonas, se você puder nos acompanhar mais uma vez. O livro de Jonas nos fala que depois que ele prega aos ninivitas e eles se convertem e Deus não os destrói, dê uma olhada no capítulo 4. Diz assim: com isso, verso 1, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Imagine um evangelista que sai pregar para um povo, para uma igreja, numa cidade. As pessoas se convertem, aceitam Jesus, são batizadas, clamam pela salvação e ele fica irado porque as pessoas aceitaram sua pregação. Exatamente isso que aconteceu com Jonas. Quando nós não temos a visão correta de quem Deus é e de quem nós somos, e por não entendermos quem Deus é e não entendermos quem nós somos, nos sentimos melhores que os outros. Lembra? Se o pior pecador que você conhece não é você, não foi evangelho que você ouviu, não foi graça que você recebeu. Quando nós não temos essa visão de quem Deus é, nós menosprezamos os outros, nós limitamos o espírito de trabalhar na vida das outras pessoas. Então Deus agora quer trabalhar na vida de Jonas. Jonas fica desgostoso porque os ninivitas se convertem e ele ora a Deus. A primeira vez que Jonas fala com Deus no livro todo, Deus fala com Jonas. Mas a primeira vez que Jonas resolve falar com Deus, Deus falando com ele desde o verso 1, Jonas só vai falar com Deus no capítulo 4. E então ele diz: ah, Senhor, não foi o que eu disse estando em minha terra e me adiantei para fugir? Porque sei que és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade, te arrependes do mal, peço que tires a minha vida. Aquele Jonas que clamou para não morrer no capítulo 2, agora quer morrer, porque Deus amou as pessoas. E o Senhor diz para Jonas, igual fala para Caim: é razoável a tua ira? Faz sentido a tua ira? Porque eu não destruí como você queria, não me vinguei como você é vingativo, não odiei como você é odiador, não sou preconceituoso como você o é. Jonas, eu não sou você. Não me reduza a caixinha humana. Eu não fui criado à imagem humana pecadora. A humanidade perfeita que foi criada à minha imagem. Jonas quer reduzir Deus àquilo que Ele é. Quantas vezes você e eu nessa missão achamos que Deus é a nossa caixinha religiosa, não é? E como Deus faz para salvar Jonas? Capítulo 4, verso 6, ele faz nascer uma planta que sobe por cima de Jonas, fazendo sombra sobre sua cabeça, e ele fica alegre. O sol devia estar muito forte ali em Nínive. Jonas esperava a destruição da cidade, se assentou para ver a cidade queimar, mas a cidade não queimou, Deus a salvou. E agora então, diz que nascendo o sol, um vento calmo oriental, o sol bateu na cabeça de Jonas e ele desfalecia. Por quê? Porque a planta havia morrido. Um verme devorou a planta e ele ficou desgostoso. Então Deus pergunta de novo para Jonas no verso 9, a segunda vez: é razoável a tua ira por causa da planta? E ele disse: é razoável a minha ira, até a morte. E ele disse: você tem compaixão de uma planta que não te custou trabalho, você não fez ela crescer, não plantou, não fez nada. E eu não posso ter compaixão dos meus filhos, dos homens, mulheres, crianças, velhos, jovens, animais. Deus olha para mim e para você e diz: você tem compaixão dos seus queridinhos, dos que são iguais a você, dos que se assentam perto de você? Quando uma situação é para alguém da sua família, alguém que você gosta, você avalia de uma forma diferente, mas eu não posso amar meus filhos? Eu não posso amar o pior dos pecadores? Você ama seus filhos a despeito do que eles fazem, sua família, os seus amigos, e eu não posso amar os meus filhos, eu que sou um Deus perfeito? E sabe o que é curioso? O livro de Jonas termina dizendo exatamente isso. Não hei eu, capítulo 4, verso 11, de ter compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e esquerda, ignorantes, e também de muitos animais.
Por que você gosta de um Deus destruidor, Jonas? Por que você quer bênção só para você? Misericórdia só para você? Graça recebida deveria ser graça refletida. Vou repetir para você. Graça recebida deveria ser graça refletida, porque a graça de Deus que alcança a nossa vida quer alcançar os outros também. Você notou que o livro de Jonas termina sem uma resposta de Jonas? Você não sabe se Jonas aceitou a Deus e terminou salvo ou não. Você não sabe se Jonas entendeu o que é evangelho, o que é graça, o que é missão. Sabe por que o livro termina dessa forma? De propósito. Sabe por quê? No pensamento hebraico, toda vez que ele termina um livro com uma pergunta, ele está devolvendo para mim e para você, leitores. Nós somos o Jonas da história, que fazemos parte do povo de Deus e não estamos compreendendo a missão. E pela nossa vida, tradição e preconceitos, medos, ódio e arrogância, são as desculpas da missão. Eu colocaria mais do que desculpas, o impedimento, os empecilhos da missão. O livro termina sem a resposta de Jonas, ele termina com uma pergunta, porque agora Deus está devolvendo para nós. Os ninivitas terminaram salvos no livro, Jonas nós não sabemos. A graça que foi capaz de alcançar os ninivitas também era capaz de alcançar Jonas. A pergunta é, Jonas deixaria a graça transformá-lo mais ainda? Amados, eu tenho aprendido que no reino de Deus é mais fácil transformar uma pessoa ruim em uma pessoa boa do que uma pessoa boa em uma pessoa salva. Vou repetir. É mais fácil transformar uma pessoa ruim em uma pessoa boa do que uma pessoa boa em uma pessoa salva. Jonas aparentemente não era ruim, os ninivitas eram. Mas Jonas não estava salvo, porque não havia entendido quem Deus era, o que era graça, o que era evangelho. E você? É apenas uma pessoa boa aos olhos da sociedade? Ou é uma pessoa salva em Cristo Jesus? E essa salvação faz com que graça recebida seja graça refletida na sua vida. Faz isso em você? Pense nisso. Essa é a missão de Deus.